Oiê, deixa eu só me ajeitar aqui. Deixa eu estar. Chamar a Aline. Oi, pessoal, tô chamando a Aline aqui, peraí. Oi, Oiê, tudo bem? tudo. Então, tá bom. Eu atrasei aqui, tava tentando dar um jeito aqui no celular. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você? Ah, que bom. Tô ouvindo também. Ah, então tá bom. Vamos mandar essa live, né, pra galera, Isso, boa. pro pessoal entrar, para nos prestigiar, né? Tô aqui mandando. Pronto. Mandei para uma galera, mandar mais um pouco. Aí, Mandei também bastante. legal. O legal é que depois a gente vai deixar gravado, né? Para poder o Isso. pessoal prestigiar depois. Vamos deixar aqui no nosso perfil e também no canal do YouTube, para quem perdeu, que realmente está chovendo muito aqui, né? Onde eu tô tá horrível. Nossa, aqui não choveu nada. Tá, nossa, aqui tá Ainda, chovendo pelo muito. menos. Tá chovendo muito. Então, também não sei se o pessoal já chegou em casa, né? Enfim. Mas essa live vai ficar Aham. gravada. Esse era o intuito, na verdade. A gente te convidar para fazer uma entrevista mesmo com você, né? Para que você fale um pouco da sua experiência de vida e a gente deixe aqui gravado em comemoração ao Janeiro Branco, né? E aí, para quem não sabe, o Sim, Janeiro Branco é um movimento que foi feito no Brasil, né? Especialmente por alguns cientistas e alguns psicólogos de Minas Gerais, né? Eles entenderam que o Janeiro Branco era um momento de reflexão, né? Um momento de que as pessoas precisam refletir sobre as próprias vidas, né? Virada de ano, aquele momento que você fala, poxa, preciso começar a pensar na minha vida. Apesar de que, assim, eu acho uma bobagem, eu acho que é só uma virada de calendário, né? A gente tem que pensar na nossa vida sempre. exatamente. E aí eu pensei em trazer você, Aline, para contar um pouco da sua história, né? E, por exemplo, para trazer na real mesmo, que a gente não. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense, a vida vem e passa uma rasteira na gente, né? Então, tem a ver bastante com a história de superação, com a sua história de vida, né? Que eu, particularmente, sou sua fã. Eu acho que, sim, não sei se eu teria encarado tão bem, assim. Ah, obrigada. Que eu acho que tem tudo a ver com o Janeiro Branco, né? Aí eu queria que você falasse um Sim, pouquinho de você, né? Você contasse um pouquinho da sua história. Acho que vale a pena, para que a gente passe essa mensagem de forma correta para todo mundo. Fala um pouquinho aí para gente. Ah, gente, tá desculpa, eu bom. esqueci de só apresentar. Eu acho que você pode se apresentar que vai ficar mais rico, mas só para saber por que, né? A Aline é nossa, assim, a Aline é minha prima, né? Essa é a real. E ela tem uma história de vida de que ela se transformou de uma pessoa que era advogada, né? Estudava para passar em concurso igual uma doida,
passava 24 horas por dia quase, né, Aline, estudando para passar em Sim. concurso. E aí transformou totalmente a vida dela. E aí por isso que eu quero que você, por isso que a gente te convidou, justamente para contar essa história de transformação, inspiração. Então, por favor, Ah, legal. conte aí a tua trajetória um pouquinho. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Aline, né, tenho 31 anos e eu sou transplantada renal, né? Eu descobri a doença renal em 2017, né? E eu fiz 3 anos de hemodiálise e desses 3 anos foi quando eu, né, estudava para OAB, estudava para concurso. Enfim, eu na verdade, eu não sabia direito ainda o que eu queria, né? E aí como eu já estava na área do direito, né? Então eu achei por óbvio estudar para OAB e para concurso, né? Sempre nessa linha. E aí eu descobri a doença renal. E, e era impressionante que toda vez que eu estudava, comprava curso, e toda vez que eu ia fazer a prova da OAB, eu ficava internada. Sempre acontecia alguma coisa, eu acabava ficando internada. Ah, você tá com infecção, vai ter que se internar. Tipo, na semana da prova. E aí, beleza. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a estudar para concurso. O pessoal vai para lá. Eu não tô vendo muitos cases de sucesso entre os advogados, então eu vou começar a estudar para concurso. Comecei a estudar para concurso. E nesse meio tempo, eu estava fazendo a hemodiálise ainda. E foi aí meu irmão começou a fazer os exames para ele transplantar comigo. E eu achei o máximo aquilo, né? Porque eu já estava num ponto assim que eu já não estava aguentando mais a hemodiálise. Porque eu falo que a hemodiálise ela tem 3 etapas, né? Ela tem a negação, né? Que quando você recebe o diagnóstico, você não quer acreditar naquilo. E aí depois vem a conformidade, né? Você se conforma com a situação, né? Por mais ruim que seja, você começa a se conformar com aquilo. Parece que aquilo já está fazendo parte da sua vida. E aí, quando ela começa a fazer parte da sua vida, você quer explodir. Você fala, não, isso não faz parte da minha vida, eu não quero mais isso para mim. E aí vem a parte que eu falo que é a parte da aflição, né? Eu chamo a hemodiálise que ela tem essas 3 etapas que realmente todo mundo passa por isso. Então, essa aflição, você já não quer mais, você não quer mais viver aquilo, você já não quer deixar de viajar por causa da hemodiálise, você não quer mais deixar de fazer as suas coisas por causa dos impedimentos da hemodiálise, né? Para quem não sabe, a hemodiálise é um tratamento que substitui a função do rim. Então, você vai lá, fica 4 horas na máquina filtrando o rim, a máquina faz o serviço que o rim não está fazendo no seu corpo. É um tratamento muito agressivo, muito invasivo, né? Acontece várias coisas, né, durante o processo de hemodiálise, a pressão cai, a glicose aumenta ou abaixa, enfim. Vários processos que podem acontecer durante a hemodiálise, fora que força também o coração, enfim, muitas coisas acontecem. E aí, esses 3 anos que eu fiquei em hemodiálise, eu fazia de tudo para me encaixar nessa área do direito, né? Eu fazia de tudo para poder me encaixar em algum lugar ali. E quando eu cheguei nessa fase da aflição, que é a terceira fase, que meu irmão começou a fazer os exames comigo, eu já não aguentava mais o direito. Parecia que aquilo não era para mim. E aí, foi nessa fase que meu irmão entrou para fazer os exames e ele não conseguiu fazer o transplante comigo, porque deu alteração. E isso a gente já tinha passado por um longo processo, já tinha passado com psicólogo, já tinha assistido palestra, já tinha feito vários exames, é cansativo porque é muito burocrático. Então, ele começou a fazer esse processo comigo e no final acabou não dando certo. Eu já estava totalmente cheia de esperança, né?
Falei, meu Sim. Deus, agora vai, agora vai. E não deu certo. E foi aí que veio a queda, né? A queda Eu falo que na jornada do herói, essa foi a minha queda, né? Eu perdi totalmente a esperança. Eu fiquei numa semana, assim, bem frustrada, bem deprimida. A minha vida parece que já não fazia mais sentido. Eu acho, não me achava merecedora. Não achava que eu merecia fazer um transplante. E que foi uma grande bobagem, né? E foi depois desse dia que eu falei, eu conversei com Deus e falei, olha, Deus, o que tiver de ser, vai ser. Eu entrego nas suas mãos. Eu aceito o que vier. Sou grata pelo tratamento. E, e o que tiver de ser, vai ser. Eu entrego nas suas mãos. E Sim. foi depois desse processo de entrega mesmo que começou a dar certo. E aí, o que aconteceu? Depois desse processo de entrega, parece que minha vida começou a se ajustar um pouco. Parece que eu já tinha uma visão mais clara do que eu já queria, do que, né? E foi então que eu comecei a fazer a meditação, descobri a meditação. Eu falei, nossa, por que eu não descobri isso antes? Depois, antes disso, eu já tinha tido crises de depressão, né, de ansiedade. As crises de ansiedade eram terríveis, terríveis, porque eu não dormia à noite, o corpo vivia, a mão tremia demais, era uma ansiedade de não saber o que eu ia ser do meu futuro, né? Eu falei, meu Deus, se eu não transplantar, o que vai ser, né? Como é que vai ser? Então, gerava toda essa ansiedade, depressão, enfim. Eu cheguei a tomar remédios fortíssimos. E depois que eu descobri a meditação, eu falei, eu não quero mais isso pra mim, não vou tomar mais remédio. E depois que eu descobri a meditação, veio todo o pacote junto, né? Veio a ressignificação, eu comecei a ser mais grata pela vida que eu tinha, né? Mais grata pelo tratamento, mais grata por tudo, né? Eu falei, poxa, ainda bem que existe esse tratamento, né? Porque e se não fosse, o que ia ser de mim, Sim. né? Então eu Aline, passei a ser mais grata e tudo. e me E conta foi uma aí coisa. que eu comecei. Pode falar. Não, eu só queria te perguntar uma coisa nesse seu processo de ressignificação, né? Que eu acho que, claro, você está falando toda a sua história de como você trabalhou a sua mente, né? Mas numa situação como essa, você teve uma rede de apoio, você contou com um psicólogo, um coach, você teve essa ajuda? Isso chegou até você de alguma forma? Ou não? Você simplesmente absorveu aquilo, falou, não, sacode a poeira e levanta? Ou, Olha, né, eu queria que você contasse um pouco também, porque eu acho que as pessoas ainda entendem muito mal essa ideia do psicólogo. Teve uma reportagem ruim do Fantástico do coach, né? E na verdade não, são isso, pessoas que assim, na minha opinião, né? São pessoas que têm papéis diferentes na nossa vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho exatamente. do papel que você teve, esses profissionais, e como que eles te ajudaram, né? Acho que é legal. Olha, minha primeira experiência com uma psicóloga não foi muito boa, porque eu passei com ela e falei que eu não estava conseguindo dormir. Aí a única coisa que ela me falou, olha, você deve estar com crise de ansiedade, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí eu passei com um psiquiatra e tudo bem, ele conversou um pouco mais, mas o psiquiatra, a função dele mesmo é passar medicamentos, né? Ele é o único capacitado para passar medicamentos, né? O psicólogo não pode receitar. E aí tudo bem, comecei a tomar, eu não me sentia bem com os remédios. E aí eu não passei mais com ele depois. Eu fiquei acho que no tratamento com ele uns 3 meses, 3 ou 4 meses. E a minha segunda experiência com a psicóloga já foi meio estranha, porque eu me senti meio acuada por ela. Na terceira, porque, não sei, eu comecei a falar, ela só queria que eu falasse, e ela não conversava comigo. E eu gosto de ter um contato mais próximo, né? Sim. E a minha terceira experiência foi muito melhor.
até mesmo na clínica de hemodiálise foi muito melhor, porque a gente batia papo mesmo, eu e a psicóloga, a gente conversava, mas tinha uma intimidade mais. Então ela sentava do meu lado, eu contava as coisas, ela contava, falava da opinião dela, o que eu deveria fazer, o que não, tal. E foi muito melhor. Esse atendimento foi muito melhor, Uhum. né? Então essa rede de apoio foi importante, principalmente essa última foi muito importante para mim. Foi ela que me abriu um campo de visão muito grande. É por isso que eu falo que, assim, há pessoas e pessoas. Por isso que veio essa reportagem do coach no Uhum. Fantástico. Porque há coaches e coaches, né? Sim, Tem aquele coach que fez um workshop de final de semana e se acha habilitado para fazer um processo com uma pessoa. Gente, você está lidando com seres humanos. Então, sim. o negócio é sério, entendeu? É como eu costumo falar, você mexe no inconsciente da pessoa, e aquilo é um vespeiro, porque tem toda a jornada da pessoa está no inconsciente. E você vai mexer ali naquele inconsciente, você vai abrir uma caixa ali que é muito perigosa, é uma área muito perigosa. Então você tem que estar muito Sim. habilitado. Acho que tem tudo Então a por ver isso que eu falo, com o tema, né, do Janeiro Branco, assim. Você precisa sim, saber quem exatamente. procurar, o que procurar, precisa Uhum, respeitar os teus sentimentos, né? Eu gostei muito que você falou assim, poxa, eu me vi em umas situações muito ruins e aí a primeira não me ajudou, a segunda não me ajudou, mas você não desistiu, né? Tem não. pessoas que vão, falei com uma psicóloga, não gostei, falei com outra, não gostei, não quero mais, isso não é para mim, né? E, e aí Na verdade, tem gente que passa com o primeiro, já não se identifica e nunca mais procura ninguém. assim, o que é legal, né? Que eu queria que você falasse um pouco também, a importância da gente identificar esses sentimentos na gente, né? Tipo, o que eu estou sentindo que pode me fazer mal, né? Como que isso despertou em você e que dica que você daria para as pessoas para esse despertar do que está fazendo mal? Acho que isso é importante a gente falar sobre isso. Uhum. Eu vou falar da minha experiência, tá? Claro. Mas é óbvio que tem gente que sente coisas totalmente diferentes. Mas eu vou fazer um panorama aqui. Eu me sentia, bom, referente à hemodiálise, eu me sentia, como é que fala? Não sei uma palavra para descrever. Eu acho que eu costumo falar que naqueles 3 anos minha vida estava parada. Entendeu? Eu não tinha motivação. Não tinha Uhum. motivação para fazer nada. Né? Eu começava uma coisa, parava, começava outra, parava. Achava que eu não tinha motivação para fazer nada. Entendeu? E eu acho que isso é um problema também. Eu não tinha motivação. E depois, quando veio a negativa do meu irmão, eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia. Eu achava que minha vida não ia mais andar, não ia ter mais continuidade. Porque se aquilo não deu certo, então nada mais ia dar. Né? Eu só tinha aquele campo de visão, assim, tinha que ser Sim. aquilo. Se não ia dar certo aquilo, nada mais ia. Então, eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas que são assim, não conseguem se concentrar em uma coisa, não tem foco, né? Não sabem o que querem ainda, não se encaixam. E era isso que eu me sentia, era assim que eu me sentia. Mas acho que as E é pessoas têm aí que você medo, tem que né? procurar ajuda. Sim. Sim, Acho que tem sim, muito medo envolvido, né? Para que eu vou largar? Claro, na muito. sua situação é uma hemodiálise, é uma situação de doença séria, né? De saúde, enfim. É normal sentir medo, né? Mas eu vejo as pessoas sentirem medo em situações corriqueiras da vida. Tipo, eu tô nesse emprego, eu odeio esse emprego. Não, mas eu não vou trocar de emprego porque assim, tenho medo, né? Sei lá, em minhas contas, em minha Sim, família. Claro, é um medo genuíno, não é isso. Mas a pessoa fica assim, não, é bobeira, e não busca ajuda, né? Não vai atrás. Então, por isso que foi legal você falar desse despertar, como você se sentia, porque fazendo uma analogia à nossa vida corriqueira, eu acho que as pessoas se sentem desmotivadas mesmo em muitas situações, né? Então, você usou uma palavra sim.
assim, bem apropriada, assim, eu me sentia desmotivada, né? Isso, Claro, numa situação grave, né? De saúde, enfim. E olha como uma desmotivação te despertou, te levou a buscar uma ajuda, né? Isso é bem legal. totalmente. Aline, agora me diz uma coisa, você teve uma virada importante aí de Opa, travou. Peraí, Aline, Pode falar. oi, Agora acho que pronto, deu. Deu. voltou. Voltou. Você teve uma virada de chave super importante na sua carreira, né, na sua vida. Você saiu do não quero mais direito, né? E eu quero ajudar pessoas. Eu quero Isso, fazer o papel de ajudar pessoas. Como que foi exatamente. essa virada na sua vida, assim? Como que você foi por conta do teu problema? Foi um despertar mesmo? Como que foi? Não, O foi. que te deu, assim? Eu acho que juntou os dois. Eu acho que juntou os dois. Tanto o despertar mesmo, quanto a vontade de ajudar outras pessoas, né? Por quê? Porque, como eu te falei, as minhas experiências com os psicólogos não foram muito boas. Então, a primeira situação é essa: ajudar as pessoas de uma forma que elas se sintam à vontade, né? Que Uhum. elas se sintam bem, acolhidas. Tanto é que os feedbacks que eu tenho poxa, eu gostei muito do acolhimento, eu me senti acolhida. E realmente é isso que eu quero, entendeu? Para mim, a OAB não fazia sentido, não fazia sentido, não era feliz, na verdade. Eu não era feliz. E depois que eu comecei a estudar para terapia, para coach, para psicoterapia, gente, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso. É isso que eu quero, ajudar pessoas, né? Aí eu ajudo pessoas com autoestima, principalmente para renais crônicos, né? Eu entro muito em grupos e falo a importância da autoestima, né? Você se sentir bem com você mesmo, que aquilo é um tratamento, é temporário, tudo passa, entendeu? E é isso que hoje eu faço. O direito para mim realmente não fazia sentido. Eu falava, gente, eu estudava, parecia que aquilo me dava coisas, assim, sabe? A vontade de sair correndo, meu Deus, eu não queria mais aquilo. E Entendi. aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a fazer o curso de coach, depois veio o curso de terapia. Gente, eu falei, e tem dias que eu fico até 11 horas da noite vendo a aula. E para mim é muito prazeroso. Nossa, jamais que eu ficava até 11 horas da noite estudando para a UAB. Uhum. Quando eu fazia com o curso, tudo, eu até ficava bastante, né? Me esforcei bastante, mas chegou um tempo que aquilo já não dava mais. Uhum. Me esforcei muito, mas chegou um tempo que aquilo já não fazia mais E sentido. acho que você encontrou muito esse caminho pela meditação, né? Você começou, Totalmente, né? totalmente, Assim, agora totalmente. Foi o primeiro. porque tem até uma pergunta aqui sobre isso, né? Eu preciso muito saber como Uhum. iniciar a meditação. O que fazer? Como que você chegou nesse caminho, né? Eu falo assim, eu já tentei meditar milhares de vezes, mas eu, assim, no primeiro minuto eu já, não, já me veio um pensamento na cabeça, já vem algo que eu tenho que fazer. É Eu normal. nunca consegui, nunca. Já tentei, assim, já estudei os benefícios da meditação, de verdade, não rolou. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, assim, tudo para mim é para ontem, tudo para mim tem que ser resolvido rápido. Então, assim, como que você chegou nesse caminho, né? Acho que é uma pergunta que muita gente quer saber, né? Da Entendi. Sim, meditação. olha, é extremamente normal você começar a meditar, a cabeça está em outro lugar, a cabeça está pensando no trabalho, em coisas que tem para fazer. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Você comanda a sua mente. Sei que é difícil, é dificílimo, mas é você que tem o comando, você que tem o domínio. Então, é, olha, eu comecei a meditar com o Deepak Chopra.
Então, eu colocava os áudios dele pelo YouTube, eu colocava e tentava me concentrar. O que ele fala para se concentrar? A gente se concentra ou contando os números de respiração ou soando um mantra. Quando vem um pensamento, alguma coisa, você continua a contagem. Respira e conta. Respira, inspira e conta. E é assim que você continua. Gente, meditação é uma questão de hábito. Em 2, 3, 4 dias você não consegue. Realmente, é um treino. É como se fosse um treino mesmo. Então você vai treinando a sua mente. Hoje em dia, eu medito de manhã e à noite. Hoje em dia, à noite, eu coloco meditação, eu não conseguia dormir. Eu ficava rolando, rolando, ouvindo e rolando. Hoje eu coloco, não dá nem 2 minutos, eu já tô dormindo. Aquelas meditações para dormir, enfim, eu coloco e já tô dormindo. Mas realmente é uma questão de hábito, é uma questão de concentração, né? Você respira, se concentra, faz uma contagem. Eu tenho um vídeo depois no meu IGTV lá também, que eu ensino algumas técnicas de meditação, Legal. né? E é uma questão de hábito, realmente é hábito. Sim. E você controlou muito a tua mente, a tua autoestima durante o tratamento, né? Nesse período todo de superação com meditação, ou você foi descobrindo isso aos Eu poucos? fui descobrindo. Você foi E eu descobrindo. descobri com também exercícios físicos. Uhum. Exercícios físicos, gente, olha, é a melhor coisa do mundo, junto ao exercício físico. E depois uma meditação, ou ao contrário, tanto depende do seu ritmo, as duas melhores coisas que existem na vida. E eu fazia hemodiálise e fazia exercício, sem problema nenhum. E Uhum. aí todo mundo, nossa, como assim você faz hemodiálise e você faz exercício? Gente, era maravilhoso, maravilhoso. Se você estava Graças a disposta Deus, eu também, incentivei muitas pessoas. que Oi? legal. Ah, e a questão de disposição, de liberação médica, né, no primeiro momento, e Também, de você sim, se com sentir certeza. disposta e motivada para aquilo, né? Gente, uma caminhada de 15 minutos, nossa, já faz um bem danado, danado. E foi aí, e eu emagreci demais também, e isso ajudou muito na autoestima, né? Olha, quando eu comecei a hemodiálise, eu tava com 100 quilos. Uau. Hoje eu tô com 68. Então eu emagreci demais. Então, a autoestima é lógico, é óbvio que leva também. Então, tudo isso, exercício físico, a mudança de Sim, carreira, tudo isso tudo foi isso, maravilhoso para minha vida. que legal. E assim, né, a gente fala muito do janeiro branco da questão do planejamento, né? Que as pessoas querem planejar o ano, querem planejar a vida. Geralmente é isso que acontece quando a gente chega lá pelo dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, todo mundo começa, não, que ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Eu nunca fui assim. Eu não tenho essa preocupação, né? Eu penso no macro, claro, coisas que eu gostaria de realizar, mas eu não coloco assim, eu tenho que realizar isso até 31 de dezembro. Não, eu coloco realizações para a vida, né? E até porque eu acho que pode vir uma rasteira igual você teve, né? Do dia para a noite você descobriu que você tinha uma insuficiência renal. E aí, tantos planos, tantas expectativas, eu acredito que, né, deixaram de existir. E aí, o Janeiro Branco vem muito para isso, né? Para a gente também aprender a deixar as nossas expectativas sempre de acordo, sim, pensar numa balança, né? Expectativa aqui, pode acontecer um problema aqui, o que que eu vou fazer com isso, né? E aí eu queria saber um pouquinho Isso, de você, o que você isso fez mesmo. com isso, né? É, Eu tenho uma amiga que é psicóloga, que é a Gabriele, que ela fala assim, você tem que pegar uma coisa e falar assim, é o que eu tenho, né? É o que há, é o que há. E aí, o que você fez? Você fez isso é o que há ou você surtou? E aí você falou, não, pelo amor de Deus, como você lidou com não, isso? eu falei é o que há, é o que tem É para o que há. hoje. Foi, eu falei é o que Entendi, tem para hoje e vamos que vamos. entendi. E aí, como lidar com essa frustração, né? Porque é uma frustração, você tem uma vida, você tem uma filha, né?
Você fala assim, poxa, Sim, como que eu vou lidar com essa frustração de uma doença, de uma coisa que me impede de viver minha vida, né? Essa é a realidade. é. Como que você lidou com Olha, isso? essa foi uma grande frustração mesmo. Por quê? Porque na época, no primeiro ano não, mas no segundo ano, que foi onde eu tava já, né? Ela começou a ir mal na escola. Ela começou a bater nos amiguinhos, enfim, deu um maior trabalho na escola. Por quê? Até me chamaram lá e tal para conversar. Por quê? Porque eu não tinha mais tempo e nem vontade de brincar com ela. Eu passei um período sem brincar com ela, sem tempo para ela. Por quê? Porque eu chegava da hemodiálise extremamente acabada. Fora que dava muita dor de cabeça, era insuportável. Teve dias que eu ia no hospital de tanta dor de cabeça. E aí eu deixava muito de brincar com ela. Deixava muito. No outro dia, que eu estava um pouco melhor, eu fazia as coisas da casa. E aí quase não brincava com ela. Então foi um período muito ruim, de muita frustração mesmo, até o dia que me chamaram na escola. E aí, quando me chamaram na escola, eu falei, não, eu vou parar, vou ver isso aqui, vou dar mais atenção para ela. E tudo era o fato de eu estar doente, porque na cabecinha dela, né, minha mãe tá doente, minha mãe não brinca mais comigo, minha mãe só reclama que tá doendo, que tá isso, tá aquilo, entendeu? Então, na cabecinha dela foi difícil, foi um período bem difícil. E a frustração, eu não sei, né? Você pode dar a sua opinião aí. Acho que a frustração é um pouco isso, né? Ou você reconhece que você está frustrado e levanta, arregaça as mangas e vai atrás, ou a frustração te domina. É isso? Sim, ou você entra na cápsula da frustração e fica, né? Ou você, vambora, vamos acordar que a vida não é isso, não. Sim. E aí foi o que eu fiz. Falei, não, bora, bora. Aí eu comecei a fazer os exercícios físicos, que foi o que melhorou muito. Uhum. E aí eu era muito mais, ficava muito mais disposta, né, Sim. para ficar com ela. Fiquei muito mais disposta, né? A não ser os dias de hemodiálise, quando eu chegava mal, é claro, não tinha o que fazer realmente. Sabe o que que eu Mas queria eu fiz isso. que dica de ouro, né? A gente está passando aí por uma pandemia, por uma situação tão difícil, né? Acho que todo mundo tivemos uma boa notícia ontem, mas vamos lá, vamos voltar para casinha e baixar um pouco as expectativas, porque até chegar a vacina, nós meros mortais, não que quem vacina primeiro não mereça, não é isso. Eu acho que, né, tá tudo bem. E tem que ser assim. Sim, é justo. Uhum. E aí eu vejo as pessoas assim com alta expectativa, não, porque as brincadeiras, eu já tenho roupa para sair, eu já tenho roupa para ir na minha primeira balada. E eu acho que a gente está sofrendo uma pressão muito grande, né, do mundo, da situação toda de como a gente está vivendo. Você hoje, passando por tudo que você passou, agora você está recém-transplantada, passando por uma pandemia. Que dica de ouro você dá? Assim, aquela dica que você fala assim, essa tá guardada aqui e essa eu quero falar para as pessoas. Que dica de ouro você dá para a gente, no geral, ou para quem está enfrentando um momento difícil, como você enfrentou? Olha, a minha dica, aproveitar essa pandemia para fazer aquele ditado, né? Acho que é um ditado bíblico até. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a minha dica de ouro, aproveitar a pandemia para se conhecer. Porque se você não se conhece, você vai continuar onde você está, Sim, né? Então é aproveitar essa pandemia para se conhecer. Se conheça. É, medita, medita sobre você. Nossa, como que era a minha infância, né? Talvez você encontre umas razões, algumas perguntas vão ser respondidas, então se conheça. Essa é a sim. minha dica de ouro, assim,
que é a melhor de todas, porque as pessoas deveriam se conhecer mais, se amar mais, né? Porque você se amando, você tem condições de amar o próximo. Então, essa é a minha dica de ouro mesmo. Muito legal. Também acho. Também acho. Poxa, Aline, assim, gratidão, de verdade. Acho que a gente passou muitos recados legais aqui. Parabéns pela sua história de superação, por tudo que você, né, viveu e agora ter levantado aí como uma fênix mesmo e tá ajudando pessoas, né? Isso é muito legal. E que recado mais você quer deixar, além da dica de ouro, né? Que recado mais você gostaria de deixar, sei lá, para as pessoas, que você fale assim, poxa, porque eu imagino que hoje você olha determinadas situações e fala assim, ah, isso não é nada, né? Isso é bobeira, imagina, tudo que eu passei, isso aí não é nada. Então, que recado mais você daria? O que você se sente assim? Tipo, você olha para certos problemas e fala, isso não é nada ou não existe esse julgamento? Não, Não existe, né? jamais. Não. Porque eu acho que cada um sabe da sua dor, né? O que para mim não é nada, né? Principalmente eu como terapeuta, o que para mim não é nada, para a pessoa significa muito, 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 muito. E ela sofre com aquilo. Então, para mim, não existe. Cada um tem a sua dor, cada um sabe da sua dor, né? Então, para mim, não. Tanto é que existem bilhões, eu participo de muitos grupos de renais, então tem bilhões de casos muito piores que o meu. As pessoas também deram aquela volta por cima maravilhosa, né, na vida. Eu falei em uma live, não sei se dá tempo de falar, vou falar rapidinho. Claro, Uma não. live anterior Estamos com tempo. que é que ai, como é que chama? Um pesquisador, acho que ele era russo, não vou lembrar o nome dele agora, também isso que é muito difícil. Ele fez uma pesquisa com as pessoas sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E ele falou que essas pessoas são muito mais gratas pela vida, elas têm muito mais amor pela família, têm muito mais amor à vida, né? E eu acredito muito nisso, que depois de um trauma que você passa, ou alguma coisa muito forte que você passa, ou você entra numa depressão profunda e não sai daquilo, ou você escolhe ressignificar, né? Foi o que eu escolhi fazer. E é o que muita gente deveria escolher, né? Tem gente que passa por tantas coisas difíceis e, poxa, dá uma volta por cima assim tão, tão legal. Mas tem gente que não consegue sair daquilo, né? E entra numa depressão, que é outro caminho, né? Você escolhe, são dois caminhos. Sim, sim, Então, eu escolhi esse caminho da gratidão, né? Pela vida, pela oportunidade, pela segunda chance de viver. sim. E, na verdade, você acabou sendo transplantada pela sua irmã, né? Com ela deu Isso, certo, né? deu. E eu vejo, assim, você realmente muito grata a ela, né? A atitude que ela teve de doar um rim para Demais. você. Enfim, eu acho tudo isso, assim, eu quis contar a sua história aqui nesse canal, porque o Janeiro Branco, ele traz essa reflexão, né? E aí tem gente que fica assim, fica reclamando da pandemia, porque eu tenho que ficar dentro de casa, porque eu não consigo ir na festa com os meus amigos, porque eu não consigo isso, porque E na verdade, assim, olhe para o lado, né? Conheça histórias de pessoas que usaram as dificuldades para ressignificar. Eu acho que você é um grande exemplo, né, de ressignificação e de gratidão. É uma história de superação super legal de contar. Então, eu te agradeço de verdade. Sim, obrigada. Eu transplantei e logo que eu transplantei veio a pandemia, coisa de 15, 20 dias depois. Então eu fiquei um período de 7 meses em casa. E poxa, eu não reclamei, pra quê, né? Reclamar. Sim, exatamente, exatamente. Acho que tem uma pergunta aqui que eu esqueci de te fazer. É,
imagino que foi muito difícil você manter a tua saúde mental, né? E aí você falou bastante do exercício, você falou bastante. Que dicas hoje você dá, né? Que eu acho que é bem legal você falar sobre isso. Que dicas você dá para que as pessoas mantenham uma boa saúde mental? Enfim, eu tenho algumas, mas deixa você que é a especialista aí, que tem ajudado pessoas. Que você faz? Que dicas você dá pra gente, né, dar um up assim em tudo na vida, né? Sim. Então, assim, todo mundo tem problemas, né? Só que você escolhe como você vai resolver o seu problema, né? É porque todo mundo fala, olha, tem problema com isso, com aquilo, então. Então, você tem que ver a melhor forma de resolver os seus problemas, porque todo mundo tem problema, né? Então, o que a gente tem que escolher é a melhor forma de resolver os problemas. Porque depois que você resolver esse, vão vir outras. Então, o que você tem que ter? Muita sabedoria para resolver um problema. Não é, poxa, bateu o problema, eu vou chorar, nossa, eu vou espernear e vou entrar em uma depressão, numa ansiedade. Não, se acalma e resolva o problema com tranquilidade. Porque todo mundo tem problema, né? Basta a gente saber como lidar com eles. Sim. E eu acho Seu áudio muito. travou para mim. Ah, travou? Melhorou? Agora? Oi, tá me ouvindo? Não? Agora tô. Tá. Ah, é porque tá chovendo horrores aqui. Eu acho que isso tá influenciando no sinal da internet. Poxa, muito legal, Aline. Alguém aqui que está nessa live tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa específica? Esse é um espaço também, gente, para a gente falar, discutir. Quem tiver alguma dúvida, por favor, né? Façam aqui. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram. A gente também está com um canal no YouTube, né? @True Consulting, consultoria, que é justamente para a gente deixar esses vídeos gravados para uma dose de motivação, né? Para que as pessoas entendam e tenham a oportunidade de assistir depois, enfim, como uma dose de motivação também. Então, Aline, Isso. de verdade, assim, obrigada. Sua história é maravilhosa, é exemplo para muita gente. Tem muita gente que acho que já teria desistido, né? Vai, deixa para lá, isso não é para mim, né? Ou teria insistido numa coisa que não estava feliz, né? Exatamente. Eu tenho que estudar direito porque foi isso, 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 e não teria coragem de mudar, né? E a questão da saúde mental mesmo, né? Acho que você deu dicas preciosas aqui do exercício físico, da meditação, do se manter positivo, do resolver um problema de cada vez, né? Isso, isso. Controle de Fazer escolhas com ansiedade. sabedoria. Exatamente. Então, eu te agradeço, tá? Eu que Gente, agradeço pela oportunidade. quem tiver qualquer pergunta também, todo o IG, né? O Instagram da Aline tá aqui no nosso Instagram, então podem conversar com ela diretamente. Se tiver mais alguma dúvida da vida dela, ela me disse que gosta muito de contar a história dela, né? Isso é bem legal. Sim. E a Aline faz bastante É lives porque, também, né? Sobre meditação, sobre bem-estar. sim, Então, sim, contem com sim, ela, contem com a gente. Cuidar da saúde é sempre uma prioridade, né? Não dá para deixar para amanhã. é E, isso mesmo. e é isso, gente. É porque tem uma coisa que eu sempre falo, né? Se a gente não cuida da saúde mental, aquilo, elas acabam transparecendo no seu corpo, né? Sim, Você está com alguma ansiedade, alguma depressão, aquilo começa o seu corpo começa a dar sinais, né? Elas são as doenças são psicossomáticas, né? sim, Então, tudo que aquilo você está sentindo realmente
transmite no seu corpo. Então, por isso que é muito importante cuidar da saúde mental, para que isso não se torne uma doença do corpo, uma doença física mesmo. Sim. Eu acho que as pessoas negligenciam muito, né? Fala assim, Muito. Tem muito preconceito também, também, né? né? Acham que está Também. bem e que não precisa, e enfim, tem muito Sim, preconceito. é verdade. Também acho. Acho que tem preconceito, acho que tem. Tá tudo bem lidar com aquela situação ali, não faz diferença. Poxa, eu tô infeliz no meu trabalho, mas tudo bem. Tanta gente que é infeliz no É, trabalho, tudo bem. né? Começa a nivelar meio que pelas outras pessoas, né? Acho que não sei. Sim. Posso estar falando um monte de bobagem aqui, mas Não, tá certíssima, tá eu certíssima. vejo isso muito Olha, nas pessoas. eu atendo muitas pessoas que estão infelizes no trabalho, que quer ressignificar, mas tem medo, né? Não tem coragem de. E aí é aí que entra o atendimento. Sim, Muitos problemas com relacionamento, enfim. Mas eu acho que a gente tem, aquilo que eu falei no começo, a gente tem que se conhecer mais também, né? Acho que esse é o princípio de tudo, na verdade, a gente se sim, autoconhecer mesmo. sim. Ó, você Isso está acaba falando que sendo. seria importante dizer como ela faz os atendimentos. É o atendimento online que eu faço, né? Eu sou psicoterapeuta, terapeuta, hipnóloga, Uhum. enfim, PNL. Muito legal. É, 2020 foi intenso. não, muito legal. É, eu acho que assim, agora que eu tô passando aqui, desculpa, eu não sei por que que tava parado, né? Às vezes fica. Tava parado aqui as perguntas, então tô passando aqui as perguntas. Muito legal, aprender a meditar. Poxa, aí, ó, para iniciar exercício Eu acho que, físico. Eu vou aproveitar eu esse acho que muita fórum gente tem. aqui. Eu vou aproveitar esse fórum aqui e vou dar o meu depoimento sobre exercício físico, tá? Eu também estava assim, com pré-obesidade, estava com 90 quilos, quase 90 quilos, e assim, eu fiquei muito frustrada quando a gente passou na farmácia, eu, meu marido e o meu irmão. E meu irmão falou assim: Nossa, você pesa mais que eu, né? E aí eu falei: Meu Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. E eu estava muito frustrada com tudo isso. E aí eu comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar da alimentação, comecei a cuidar de tudo que eu me sentia mal, né? Assim, eu colocava uma roupa, eu me sentia mal. Eu falava, nossa, eu nunca tive esse peso, perdi um monte de roupa legal. E foi o que, assim, o exercício me resgatou muito, né? Muito, a minha autoestima, o meu bem-estar. Então, tô dando aqui o meu depoimento e exercício físico é ótimo para a saúde mental, né? Assim, é Total. maravilhoso. Parece que você desconta todos os seus problemas ali naquele momento, né? E é um momento seu, ninguém vai fazer aquilo por você, né? Então, essa é uma dica bem legal também de saúde mental. Tá aí uma boa técnica de meditação também. Não, essa eu preciso fazer, me policiar, sempre tive vontade, mas eu brinco que eu sou aquelas pessoas que quicam, né? Eu saio quicando. Tipo, eu não tenho. Mas eu vou conseguir, eu te falo. Consegue sim. É aquilo que eu falei, é uma questão de persistência e hábito. E é Eu vou hábito, não conseguir, tem jeito. eu vou conseguir. Mas muito Depois, quando você legal, conseguir, Aline. é uma delícia. Hoje em dia eu Muito faço legal. aquelas meditações mindfulness, né? Que é Sim, concentração total. Nossa, gente, é deliciosa. eu imagino. É delicioso. Meu Deus do céu. Eu ainda vou conseguir, Muito bom. prometo. Vai sim, vai, claro que vai. Prometo. Gente, obrigada. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Depois divulguem essa live. Para que mais pessoas conheçam essa história, a história de superação, que cuidem da saúde mental. Acho que esse é o recado que a gente quer dar aqui, né? Isso. E por que que eu, como uma empresa de consultoria, quero dar esse recado? Gente, eu trabalho com saúde todos os dias e eu vejo todos os dias
diversas situações que poderiam ter sido evitadas pelo cuidado, pela informação, para chegar a informação nas pessoas, né? E tem muita informação que não chega, ou as pessoas simplesmente não querem saber, evitam, né? Então, esse é o nosso intuito. Aproveitar desse recado aqui, Aline, a gente vai tentar não, nós vamos trazer profissionais todos os meses para falar sobre temas nesse espaço, diversos temas, né? Empreendedorismo, saúde, bem-estar. Então, aproveitem, gente. Acho que é um canal legal para a gente conversar e debater algo tão importante que é a nossa saúde, nos mais diversos aspectos que ela tem, né? Sim, Não é só a saúde do corpo, né? isso. Isso. É que nem como eu falei, né? Se não se tratar a saúde mental, isso passa a ser uma saúde física mesmo. E Verdade, aí fica muito pior, né? verdade. Poxa, de novo, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, passaram por aqui, deram um alô, fizeram as perguntas, participaram. Muito, muito bacana ter vocês aqui. Aline, de novo, Eu que gratidão. agradeço, nossa, Enfim, a gente ia acabar a live, gratidão. mas aí como começou um monte de perguntas aqui, foi bem legal. Muito bom, é muito bom quando tem perguntas, né? Espero a gente Muito ter bom, obrigada. Eu que agradeço muito a todo mundo que veio para assistir a live, agradeço o convite, foi muito bom, muito produtivo. Para mim é um pleno prazer que eu falo de saúde mental. legal. Então, gratidão mesmo. Show. Obrigada, viu, gente? Muito Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.